a linha de sobreposição, essa aqui é uma linha já abrir, tombar com mais tecnologia, com automação. Aqui é o projeto, aqui está o coração do negócio. Aqui é que tem muito know-how, muita tecnologia, é onde a gente transforma os sonhos em realidade. A gente vê a organização, o processo, você vê a equipe sempre muito bem concentrada, e isso eu vejo que faz parte da cultura da Terumaçom. E eu acho que isso daí é um dos pontos que faz eles se destacarem. A gente conheceu a fábrica, agora a gente conheceu um pouco do Edson. Bora! Começando aqui o podcast, então, de uma forma dinâmica, já fizemos as visitas e agora estamos sentados aqui para falar com o Edson. E já aquela pergunta dinâmica, né? Da onde você veio, aonde você está e para onde você quer, Edson? Boa pergunta, né? Bom, pro céu, né? Resumidamente. Mas é bacana isso daí. Eu acho que a questão do empreendedorismo é uma coisa muito natural no brasileiro, até pelas condições, por esse abismo social que é o país e a necessidade. Então, já era um sonho de criança ter um negócio próprio, né? E por aquelas contingências da vida, em parar nisso aqui, tá? Eu já contei essa história, eu morava nos Estados Unidos, eu fazia entrega para uma empresa chamada Quiet City, Cidade Silenciosa, eu entregava janela acústica, aquela guilhotina que é muito usada lá, muito boa por sinal. Veio para o Brasil e falei, puxa, eu vou fazer isso no Brasil, né? E aí comecei daquele jeito, no martelo, né? Desenvolvendo e tô até hoje. Mas eu acho que o que decidiu mesmo foi o desejo desde criança do empreendedorismo, de cuidar da própria vida, né? E eu acho que isso é muito no brasileiro. Eu admiro muito o camelô. Eu acho que ele é o cara mais incrível que existe, porque as dificuldades que ele tem, e ele está lá trabalhando, fazendo o seu negócio, eu acho que isso mostra muito o espírito do brasileiro. Perseverança, né? Às vezes muito sem a menor formação, sem capital, sem nada, e ele está ali zelerando com o que tem. Eu acho que isso mostra muito quem nós somos. Uma coisa bacana, acho que de falar, acho que tem bastante coisa até a agregar para o jovem, mas você sabe o que te fez ter essa vontade desde de novo, de criança, de empreender? Então, eu dizia que eu queria ser rico, eu falava, isso era uma das coisas, né? E lendo depois muitos livros sobre isso, você só vai conseguir se você empreender, né? E também o desejo de morar fora do Brasil, de ter uma experiência fora, né? Então as duas coisas se somaram e eu vi um país com uma visão muito de um marketing muito forte, né? Que o americano é marketing puro, né? Então eu juntei as duas coisas e daí que surgiu esse desejo de empreender, de caminhar pelas próprias pernas. E hoje, quais são os desafios do seu negócio? Qual foi os principais desafios, por exemplo, para você crescer? Visto que o seu negócio é, ao mesmo tempo que ele é produto, ele é indústria, ele também é muito serviço. Na época eu era garotão, o Japão era o país da moda, era o país mais incrível que tinha. E o Japão era uma coisa que fascinava, porque o Japão não criava nada, ele simplesmente melhorava o que existia. Então eu já tinha isso na cabeça, né? Não precisa o seu, mas eu tenho que fazer melhor. Então essa do melhorar, constantemente estar melhorando, já estava em mim. Eu falei, qualquer coisa que eu fizer, eu tenho que fazer melhor. E por razões assim de necessidade, esse segmento de portas e janelas, eu costumo dizer que a barreira de entrada, ou seja, para uma outra empresa surgir, ela é muito simples e muito barata. Não é nada de investimento muito alto. E eu percebi isso. Falei, caramba, eu estou num segmento que qualquer um pode concorrer com você do dia para a noite. Então eu passei a buscar na inovação o diferencial que me faltava. Então por isso nós fomos buscar janelas acústicas. Eu costumo dizer que nós temos janelas eficientes. Essa que é a grande sacada, que proporciona térmico, acústico, segurança. E aí veio a ideia de agregar a isso o silêncio. Essa é a grande sacada. Então aí envolveu forro acústico, absorvedores, isolantes. Então veio da inovação. Então eu diria que são as duas coisas, fazer melhor e inovar. Esses foram os maiores desafios.
E hoje no âmbito, a gente vê, passeamos pela Tenor, até agora tá passando bastante gente. Hoje, como que você vê a mão de obra? Então, a mão de obra é o maior desafio, e não só meu, de qualquer um. O país teve uma transformação muito grande, está tendo, né? E, infelizmente, a IA, ao mesmo tempo que ajuda muito, nos emburrece. Porque você para de pensar e passa a usar esses mecanismos. Então, eu já sinto isso no chão de fábrica. E o jovem de hoje, ele não quer apertar parafuso, ele quer mexer no celular, ele quer mexer no notebook. É difícil você achar pessoas que queiram ser servente de pedreiro, ajudante de manutenção. Mudou, o mercado mudou demais, né? Então hoje é o maior desafio, você fazer um negócio onde você encante essa pessoa, onde você traga esse talento e você consiga retê-lo. Acho que aí vai ser o grande segredo das empresas. Nós temos investido demais nisso daí, como reter talentos e como dar para esse jovem uma visão de futuro. Senão você não vai a lugar nenhum. E a pessoa que não tiver uma equipe, ela está fadada a morrer. Você não é nada assim de equipe. E como que você acha que você faz? Você acha que além desse ponto, o que a gente vê muito com fabricante, quem é de indústria, tem o governo ele compete também com você para você conseguir contratar. Como que você faz para você conseguir trazer essa pessoa que não compra só o dinheiro, mas ele com o propósito da empresa, a visão de crescimento? Hoje, pra você ter uma ideia, nós temos um psicólogo na empresa. Legal. A empresa tem um psicólogo. E ele cuida dessa família. Ele cuida da esposa do colaborador, ele cuida do pai dele, se precisar, no filho. Ele tá. Porque eu entendo que é comportamento, né? Você tem que trabalhar num lugar que você goste. Não tem como. Você tem que ser feliz lá. Não é hipocrisia. Se você não tiver um banheiro decente, um, um ambiente bom, você não vai ficar. Entendeu? Então, eu acho que esse é o contexto que nós temos que entender que isso não é ser bonzinho, não. Isso é necessário. Ó, perfeito. A gente vai voltar um pouco nesse assunto depois, mas você colocou uma palavra aí que eu achei interessante, IA. Como que você tá vendo essa transformação da inteligência artificial? Como isso, por exemplo, tá ajudando nos seus trabalhos? Você que é um cara que vê inovação, é uma baita de uma ferramenta. Eu vejo como uma ferramenta. Olha, eu dou aula. Eu, às vezes, peço para a IA uma aula. A aula da IA é muito melhor que a minha. Eu fico assim encantado de ver que ferramenta que é essa. E, ao mesmo tempo, eu vejo que ela é perigosa demais, porque ela nos emburrece. Recentemente, eu vi uma entrevista no qual perguntaram se ela poderia produzir uma obra-prima. Ela falou, não, eu vou produzir a média do que eu tenho. Ou seja, você está aqui em 100, ela vai produzir 50. Então, ela nunca vai produzir uma... E ela trouxe uma coisa que é pior ainda. Ela falou assim, aquele que me vê, aquele que exige de mim, ele não quer nem ler, ele quer o resumo. Ou seja, nós vamos emburrecer. Não tenho dúvida quanto a isso. Agora, eu sou de uma geração que pegou uma vara de 100. Então, eu ainda adquiri algumas sinapses cerebrais aí que o jovem de hoje não vai ter hora pega. Entendeu? Então, eu acho que eu levo grande vantagem. A gente nos pronto, fazer as perguntas para IA. Olha, ele não me casa. Eu acho que vai ser uma baita ferramenta. Mas para o jovem que está vindo, eu já acho que Pode ser. vai ser um problema. Você acha que vai ser um potencializador e vira um limitador? Vai ser um limitador em médio e curto prazo. Eu não diria que é longo prazo, em médio. Porque ela faz tudo, você não faz mais nada, você não pensa isso por você, ela pensa por você. Então você imagina, você não vai ter mais essa competência. Isso é uma questão de tempo. A segunda geração já está aprovado que a que vem já tem um QI inferior que a atual. Imagina a próxima. E é a primeira vez, eu acho que a gente teve uma diminuição de QI de geração e teve aumento, né? Exatamente, isso é assustador, né? Mas eu hoje sou fã dela, uso ela sempre que posso. A empresa agora vai ter também. Então, eu acho que ela é importantíssima. Não vejo mais a médio e longo prazo vai ser um problema. Eu acho que os países que saíram na frente, China e Suécia, que já proibiram, a China já há 14 anos, eles vão ter uma geração muito superior que o resto do mundo. Você vai ter acesso a essas ferramentas depois dos 14 anos. Então, todo aquele processo de desenvolvimento cerebral, essa criança ainda vai aparecer. E eu acho que nós vamos ter que partir para isso também. Proibir logo, logo. Senão criar uma geração. Entra muito no propósito, né? Porque eu costumo falar que hoje o celular é a diferença entre o remédio e o veneno é a dose.
Então, o celular virou a chupeta das crianças. E Caetano, é fascinante, né? Eu lia muito, tentei voltar, mas aquilo é fascinante. Celular, rolagem de tela, aquele te prende de um jeito, o algoritmo que está por trás lá, nossa, Ele obedece tão bem, né? exatamente, ele te fascina, realmente, é muito complexo. Você tem que ter muita força de vontade para ir para a leitura, para ir para produzir alguma coisa através do seu cérebro. Total. Isso é perigoso. O próprio, depois a gente fala mais, mas o próprio seu livro, eu fui lendo ele umas partes jogando na IA, e ela me fazia uns exemplos, explicava, eu ia entendendo. Mas uma dúvida até dele, então isso, como que você vê, pô, sua empresa tem 40 anos, como que você vê que o empresário tem que fazer, principalmente na indústria, para tá se adaptando à tecnologia? A gente sabe que IA que vai mudar drasticamente, mas você viu várias tecnologias surgindo na sua área ao longo do tempo. Como que foi isso? Como você acha que se adapta? Eu acho que tem que se adaptar, você tem que abraçar com tudo, não tem como você ficar fora dessa, emburrece, não, 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 peraí, são coisas diferentes, você tem que saber que isso tem que ser uma decisão macro, o governo tem que repensar, mas como um business você tem que estar nela e buscar ela, aprender de qualquer jeito. Eu detesto me relacionar com pessoas da minha idade, eu não do jovem, porque o jovem me ensina essas coisas, eu aprendo com eles. Aí. E você é curioso. E até eu ia. Tem vários tópicos que a gente vai conversando aqui, mas assim, como que você consegue manter essa disciplina? Essa cabeça tão atualizada? Esse fim de semana eu tava com um cara de 58 anos. E ele já falou pra mim: "Pô, eu tô no fim da vida". Eu falei de inteligência artificial, ele: "Não, inteligência artificial tá muito longe de mim e tal". Foi algo que eu nem consegui desenvolver uma conversa, porque ele já estava nessa sequência da vida. Aí eu olho pra você, 70, podemos falar, 72 anos, vivo, antenado, buscando conhecimento, curioso, viajando, andando de bicicleta, agora estava mergulhando com tubarão. Mas é tipo a gente, tem vai para viagem, né, quilômetros de bicicleta. Joga futebol. O segredo disso, eu acho que o segredo é com o jovem. Com o jovem. Eu escutei isso uma vez nos integrantes do Cazuza lá, não lembro o nome dele, e ele também tinha a minha idade, e ele tocava com garotada, e ele disse, e é verdade. Eu lembro dele, falei, puxa, esse cara tá certo. Você, quando eu digo jovem, é jovem de cabeça. Eu conheço pessoas de 80 anos, são verdadeiros jovens também. Como isso muitos de 50 que devem se entregar. Eu acho que eu diria para quem está nos ouvindo, pensamento de jovem. Não fique com gente que pensa old fashion, cai fora. Cai fora, fica no jovem, porque com ele você aprende. E aí você fica jovem. Fica jovem. Eu era mais velho nessa, eu fui fazer essa travessia com minha filha, 12 quilômetros, ela nadou lá em Fernando de Noronha. A maioria, eu era mais velho, era uns 50 e poucos anos, e depois na faixa de 30. Pô, você não faz ideia, você conviver com naquela época, você fica jovem. Você fica jovem, você passa a entender a gíria deles, a música deles, a cultura deles. Isso é muito legal. Meduse, muito, ajuda demais. Então eu diria que é isso, fica com essa turma. Cai fora dos velhos, cai fora. Cai. E hoje, voltando o tema da IA para a gente ir para alguns outros, hoje o empresário que ele tem essa resistência, porque ao mesmo tempo que eu vejo o cara de 50 anos que fala que a vida dele já tá, o fim já tá mais perto tá mais perto do que antes, né, e ele já se entregou, como você disse. Como você vê um empresário hoje que ele, não se adapta à inteligência artificial, não busca conhecimento? É que é muito cômodo, né, você também parar de buscar, de lutar, de arriscar, é muito cômodo, né. É a tendência do próprio corpo tende a aprender isso, imagina a cabeça, né. Eu acho que, primeiro é isso, e segundo é a falta de propósito. Eu li uma vez a respeito que uma das maneiras de você enganar o envelhecimento é o propósito. Se tiver um propósito muito forte, para perceber se está no final da vida e morreu, mas você não sentiu. Então, o propósito eu acho que é a coisa que nos move. E como que você mantém um propósito mesmo, tipo, ficando mais, porque eu imagino que você tinha um propósito diferente quando você era jovem, você já concluiu, de criar objetivos, e como você mantém
até com 70 anos ainda tendo propósito? Então, isso que é uma boa pergunta. Eu tenho que me policiar muito, viu? Porque a preguiça e a vontade que dá de você ir para a preguiça para não fazer nada é muito grande, entendeu? Tudo é muito grande. Eu acho que é quando você descobrir que o tempo é a coisa mais importante. Se você conseguir ter tempo para fazer o que você gosta e, ao mesmo tempo, produzir, aí você tá na direção. O duro é quando você joga tudo para uma atividade e não tem tempo para fazer as coisas que você gosta. Aí é complicado. Eu costumo colocar para minha filha, para todo mundo: ó, você gosta de viajar, bota na agência, bota na agenda. Não interessa, porque você não vai ter. Ah, um dia que eu resolver isso, resolver aquilo, eu vou viajar, eu vou fazer. Não, não. Você põe na agenda e faz junto. Tu tá na minha agenda, Essa não faz. porque aí te motiva. Você tem o propósito e faz as coisas que você gosta, mesmo que o seu propósito é algo que você gosta também e, ao mesmo tempo, toma mais tempo de outras coisas. Eu acho que você tem que ter o propósito e, agora, o propósito ele muda, porque eu era ali, eu queria ser rico, né? E dinheiro é um negócio engraçado. Quando você não tem, é um problemão. Mas quando você tem, também é. Porque você passa a trabalhar para ele. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, às vezes é melhor você ter só o necessário. O que mais? Você vira escravo daquilo, entendeu? Eu vejo a maioria dos meus amigos ultramilionários, eles têm mais preocupação do que eu tenho muito menos a perder do que eles. Eu fico vendo que os caras têm um estresse desgraçado, entendeu? Então eu acho que isso é que é legal. Quando você deixa de ter o propósito nesses valores materiais, a vida fica muito mais bacana. Porque você quer doar sua experiência, o seu tempo, viver os momentos. Aí você muda, cara. É muito legal. Então, por exemplo, você falou: "Pô, quando eu consigo passar uma experiência numa palestra, num curso, e eu vejo que as pessoas pegaram", eu falo: "Puta, consegui". Então você vai ver que o seu propósito já não é mais aquele: qual que é o resultado que vai dar financeiramente esse negócio? Você já não tem mais essa preocupação. Então é muito diferente. Você começa a ver quantas vezes eu transformei em Legal, é que eu tô ligado. Por exemplo, eu fui viajar com minha filha. Foi muito mais importante as caminhadas que eu fiz com ela lá uns 4, 5 dias lá em Fernando de Noronha, do que o carro que eu dei para ela de presente, ano retrasado. O que está na minha memória não é o carro, é o momento que eu tive com ela, as ideias que nós trocamos nos caminhos, etc. Acompanhava, ver andar 12 quilômetros, 4 horas e meia no mar, né? Então você fala: "Por um momento é muito mais importante do que a aquisição, do que aquele bagulho valor". material. Então é isso que é legal. Isso você, quando joga o mundo dos negócios, você não faz ideia. Porque olha a quantidade de jovens que nós temos aqui do nosso lado. Pô, e você fala: "Pô, se eu conseguir deixar algo para esse cara, um legado, um momento, porra, é maravilhoso". Acho que você deu uma Motiva. você deu uma dica já, acho que na fala, mas hoje qual que você diria que é o seu propósito? Então, eu acho que está muito ligado a passar a experiência. Eu acho que está mais ligado a isso. O livro foi uma baita conquista, que é Propósito meio perigo. Foi. O título já é você mesmo, né? Já é polêmico. mas vocês sabem que eu falei que eu poderia ter dado muito mais de mim mesmo aqui. E eu, depois que pronto, eu falei: "Caramba, eu tenho tanta coisa para pôr, tanta coisa, eu poderia ter me dedicado mais", né. Talvez que sou o segundo, quem sabe, né. Aí, ó. Mas porque falei: "Cara, eu tenho muito mais coisa fora daqui do que aqui". Até porque o mundo é dinâmico, né. As tecnologias, as inovações, informação, né. Então, eu vejo que isso é legal de deixar. Quando uma pessoa vem para mim e fala: "Pô, eu li, eu vi isso, vi aquilo, eu aprendi isso", isso é legal. Isso te motiva, né. Eu acho que, a pessoa tem que perseguir mesmo os bens materiais no começo da vida, tem mesmo, infelizmente tem. Nós estamos num país muito, muito complicado e muito cruel com os idosos, para ser muito cruel, porque nós temos aí uma previdência muito pequena para as necessidades. Então o cara tem que lutar mesmo por isso, mas ele tem que ter a antena ligada no legado dele. E se ele chegar nisso, ele tem que se dedicar daí para frente ao legado. Senão não vai fazer sentido a vida dele. Mas, infelizmente, a dica que eu dou para quem está nos ouvindo, na primeira fase da sua vida, tenta resolver isso. Até outro dia, eu estava escrevendo as regras de ouro.
E a primeira é isso, ser independente financeiramente, buscar isso, que isso vai proporcionar um monte de outras coisas. Você ter escolhas, entendeu? Então tem mais controle. Quer dizer, guarde tudo que você puder, desde que isso não interfira na sua felicidade. Se você acha que aquela viagem, ou aquele carro, aquela casa é importante, faça também. Mas se não, guarde tudo que você puder. E não gaste com coisas estúpidas. Fique muito esperto nisso. E depois tenha a noção de que você não precisa de muito. Para depois você também buscar esse outro lado. Porque as duas coisas têm que andar junto. Mas como a gente conhece o Brasil, sabe as dificuldades, eu costumo dizer para o jovem, foca nisso pelo menos. Quando ele está independente, ele começa a vir do outro lado. Se não vier, aí é muito burro. Ele vai trabalhar por dinheiro, vai jogar a vida fora. Mas entenda, a bariátrica, ele tem que lutar por dinheiro na primeira etapa da vida. Não faz sentido. No Brasil não dá nada nesse aspecto. Muita insegurança, né? Talvez então, corrigindo, é uma autocrítica sua, porque eu acho que você tem um conhecimento muito profundo e aí você com certeza sempre tem que terminar algo, aí você sempre quer fazer ele melhor, Mas eu li o livro, até eu achei incrível ele, eu entendi, agora que eu já trabalho com acústica já junto com o Edson, já há um tempo e, tipo assim, eu li ele, eu aprendi muito, ele é muito fluido de ler. Agora, se eu fizer uma versão 2, vai ficar muito boa também, porque você vai se aprofundar. Mas acho que para alguém que quer entender de acústica, até porque você tem uma lei nova, basicamente, ali das esquadrias, colocou aí A lei das frestas. Então, eu costumo dizer, e poluição sonora, né, é um problema mundial. Em São Paulo, por exemplo, a coisa é um caos. 80% das pessoas que ligam para o 190, que ligam para a polícia, 80% das ligações é a respeito de incômodo no quarto sonológico. sonoro, brigas entre vizinhos. Morrem 4 a 5 pessoas. Toda vez eu entro no Google, pode entrar e duvidar. 4, 5 pessoas morreram agora recentemente. Cachorro latindo, vizinho, O barulho mata. barulho mata. Então, eu acho que esse é um assunto muito sério, muito complexo. Nós temos aí lugares aí, por uma Avenida Paulista, sabe? Toda manifestação. Então, pessoas que moram, tem 6.000 moradores lá, meu Deus do céu. Qualquer manifestação é lá. As pessoas de fim de semana saem das suas casas, porque não é possível ficar lá. Hoje a gente estava no Minhocão. Então, é uma coisa assim, quer dizer, eu sinto que o silêncio, de fato, é disputado. Cada vez mais. E quando você tem o prazer de dormir num ambiente, ou trabalhar num ambiente com conforto acústico, nossa, a sua vida muda. A sua vida muda. Porque conforto não vende. A palavra conforto remete à superficialidade, remete a coisas caras, né? O contrário vende. O excesso de barulho deixa o homem impotente, traz doenças, adversidades, isso vende, mas conforto não vende. Mas quem tem o conforto sabe da importância. Não abre nada, sabe? Não abre mão. Eu durmo num quarto extremamente silencioso, né? Quando eu viajo para algum hotel, e às vezes um hotel bom, e não tem esse conforto, eu falo, meu Deus. Você teve uma experiência recentemente nos Estados Unidos, né? Sim, esse foi muito bem lembrado. Eu fui num hotel assim, bacana, uma fachada linda, Era 4 estrelas. 4 estrelas e os quartos péssimos, sabe? O isolamento acústico péssimo, janelas muito piores do que a nossa, sabe? Janelas de correr assim, que olhava os perfis, o acabamento, fala, a gente faz coisa melhor. O nosso Singapura, lembra? O velho Singapura, minha casa é muito melhor do que eu vi lá. Que coisa é essa? Claro que não dá para generalizar, né? Mas me chamou muita atenção. Eu tinha isolamento. Top. E trazendo isso para o livro, quando você estava escrevendo ele, quanto tempo você demorou para escrever esse livro? Demorei muito. Demorou só uns 6 anos. Eu vi até que fez uma homenagem incrível para aí. Quem deveria ser autor é a Nicole, porque ela que me ajudou muito. Eu voltei várias vezes, porque ela não aceitava, ela falou, não tá com a sua cara, trata de refazer esse capítulo, mas ela ajudou muito, né. É preguiça, né, é um negócio, né, é mais fácil ficar na tela, rolando lá dentro. Dopamina. Perfeição também, essas coisas. Depois
Então, eu não preciso, né? Então, você vai falar, "Pô, pra que ele faz?" Aí, quando veio essa história do propósito, e tá no propósito, eu falei, não, eu tenho que fazer. Isso ajudou. Aí você conclui. Aí eu concluí. Como eu tenho outras coisas aí muito boas para vir aí em propósito, que uma delas é pesquisas. Estou fazendo pesquisas ao redor do mundo. Vou agora em agosto à Austrália e estou indo para esse congresso porque vai ter muito chinês. E o chinês está muito avançado no isolamento acústico com ventilação. Eles têm uma série de problemas pulmonares por criar enclausuramento. Porque eu costumo dizer, a janela acústica não é a solução. Não é. Porque ela enclausura, traz problemas de apneia, problemas respiratórios, ar-condicionado. E a China conseguiu perceber isso e está produzindo produtos que tragam uma ventilação natural e que tenha desempenho. Então, essa é a principal razão que eu estou voltando lá para ver o que tem de novo. Entendi. Já vai virar uma pesquisa. Já vai virar uma pesquisa. E depois vou fazer também em janeiro a Ásia. Porque nós copiamos muito o modelo europeu erradamente, então, na minha opinião, de esquadrias. Fomos para esquadrias muito pesadas, europeias, trazendo muita influência europeia. São Paulo é uma cidade italiana, portugueses, espanhóis, alemães. E nós estamos muito mais parecidos com Ásia, Japão, Vietnã, Camboja, toda aquela região, Singapura, que são esquadrias mais leves, muito mais parecidas com a nossa realidade. Eu vou para ver as soluções deles. Nós copiamos um modelo que, praticamente, coisas muito pesadas para um clima temperado, um clima extremamente agressivo, né, com muito frio. E aí ficou um produto meio esquisito para nós. Pô, essa viagem aí a gente tem que registrar ela. Peguei essa praia, vou fazer. Eu tive o ano passado na Reykjavik, porque eu fui buscar luz. As esquadrias lá, principalmente as dormitórios, são gigantescas, porque tem pouca luz e eles humanizaram as casas através da luz solar, através da janela. Um trabalho lindo. Eu lembro, até quem quiser acessar, tem um conteúdo na Ter Noção, que foi uma viagem que ele fez. Você passou por Noruega, Fazua de Janã, Islândia E Inglaterra, onde eu vim, Inglaterra. trabalho lá no Walk Talk e no Chart. Vamos deixar o link na descrição aqui desse episódio para que vocês possam ver, mas podem olhar no canal da Tenua. Mas o legal deles é que as janelas eram muito piso térreo, o aproveitamento de luz gigante. Interessante. É uma coisa, eu acho que hoje isso que a gente está fazendo aqui também é uma forma de registro, né? De coisa. Até que um objetivo que eu tenho com você, eu quero cada vez te deixar mais presente no YouTube. Eu acho que você, Fernando, se a gente conseguir colocar o hábito de você ter uma ideia, você gravar um vídeo no YouTube e a gente alisar essa reportagem, pô, a quantidade de conhecimento que você vai agregar, você vai conseguir soltar, até a pesquisa que você está pensando, eu acho que vai deixar muito rico. Essa etapa ele tem já. Não, essa é a ideia, né? Esse é que está ligado ao propósito, né? Que é o que me motiva hoje. Fazer isso, pesquisar, desenvolver, trazer coisas novas. Isso é legal. Eu acho que. E deixar, né, principalmente para quem está vindo aí, tudo isso aí. E falando de quem tá vindo, vamos entrar um pouco na juventude. Como que você tá vendo os jovens hoje? Ah, engraçado. Eu sou bom, né? Quando eu vejo as pessoas da equipe da PAN, eu me animo muito. E não é fazer média com vocês, que eu não preciso. Mas os seus meninos é algo que eu fico assim maravilhado. Meninos de 19, 20 e poucos anos, com uma cabeça assim, muito acima da média, né? Isso que é legal, né? Aí quando eu pego aqueles meninos que nem levantam a cabeça, ficam só no celular, olhando, passam o dia inteiro, aí eu fico preocupado. Aí eu falo, putz, ferrou. Mas eu tenho assim, eu não sou apaixonado pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Acho que o dia que o brasileiro descobrir o Brasil mesmo, passar a amar, teve, o jeito que amam o argentino, a Argentina, são muito piores do que nós, mas o amor que eles têm pela é muito. Ver que o Brasil descobrir isso, e esse jovem, nesse contexto, ver que país que ele tem, pô, ele não sabe o que é morar na Escandinávia ou morar na Ásia. Assim, classes muito abençoado, né? E então por isso que eu vejo essa juventude, eu acho que a IA vai ajudar no primeiro momento, entendeu? Só que nós estamos passando isso, é mundial, não é nosso, né? É o mundo inteiro, esse jovem está muito confuso, né?
não quer mais casar, não quer mais ter filho, ele tá, mas, sabe, ele tá meio assim, nós todos estamos assim, chocados com essa, mas eu acho que é uma questão de tempo. Mas se ele, por exemplo, focar, é aquilo que eu te falei, primeiro resolve a parte financeira, não bobeia com isso, e ao mesmo tempo traga um propósito, nós vamos ser uma baita nação. Eu costumo falar mesmo, por exemplo, quem fez trabalhos em comunidades, eu já fiz, ali tem 5% de bandido só, essa é gente boa, trabalhadora. 95% são pessoas boas. A gente tem uma ideia que a comunidade é o novo Nimeiro das favelas, não. Tem muito trabalhador lá, muita Tem gente mais boa. trabalhador do que E bandido. muito, é muito pouco. E também nós temos muito azar com os políticos, né? Tanto de direita, de esquerda, tudo igual, né? Nós temos muito azar o Brasil, né? Não ter pessoas idealistas, pessoas que queiram fazer algo, né? Eu acho que o nosso país, a China é um grande exemplo disso. A China, 50 anos atrás, era um país de quarto mundo. Eles tiveram o propósito de vamos se tornar uma potência mundial. Planejamento. Se planejaram, eles abdicaram de muitas coisas para ganhar o espaço que eles estão ganhando hoje. Tem vários E exemplos. eu sinto que o Brasil, a gente não tem um propósito como nação. São vários países no mundo que mudaram uma nação em 2 gerações, 50 anos, você muda o país. Muda da noite pro dia. Você precisa ter uma liderança forte, todo mundo acreditar, seguro o país. Tem vários exemplos. Finlândia, no pós-guerra, mudou em 50 anos. É um país pobre. Coreia, Japão, China. Eu quando comprei um carro chinês, eu morri de medo. Morri de medo. Tecnologia. Hoje eu estou surpreendido com o que eles conseguiram fazer. E eles estão dominando o mercado que ninguém acreditaria que o chinês ia dominar. Claramente. Então, eu acho que esse jovem tem tudo para dar certo. Eu acho. Vai ter esse momento aí, esse desarranjo, mas porque nós temos uma matéria-prima, por causa dessa miscigenação, nós temos uma matéria-prima excelente. Excelente. Eu fico vendo, por exemplo, nós estamos na Copa do Mundo, né? A importância disso para o Brasil, que é a nossa identidade. Ele reúne tudo. É pobre, é rico, é bom, é ruim, é preto, é branco, não importa se é hétero, se é homo, ele tá tudo junto, entendeu? Isso é a nossa identidade, é a nossa única bandeira. Vocês viram o exemplo de Curaçao, né? Dando show. Exato, então essa é a nossa identidade, né? Então nós temos tudo para dar certo. Eu lembro quando o Messi, a Copa passada, que o Brasil caiu fora, o Brasil inteiro torceu, fazer uma pessoa é capaz de mudar um país. Todo mundo começou por causa dele. Então uma pessoa muda um país. Não uma liderança forte, que você fala, pura, tem alguém lá, muda. O que eu falo, é uma questão de tempo. Eu acho que essas palhaçadas que a gente está vendo aí, vai ter um momento que não vai dar mais. Vai ter um fim. Vai ter um fim, porque todo mundo vai saber de tudo. Entendeu? A gente tá essa. Aí a varinha ia ajudando. Vai azedar, então eu tenho muita esperança. Eu morei fora do Brasil 2 vezes e eu sei que o brasileiro é um povo diferenciado. Ele só não sabe disso, mas ele é muito melhor. Você pode morar em qualquer país do mundo desenvolvido, você vai morar na Noruega, na Finlândia. Você mora 30 anos lá, você continua imigrante. Eles vêm para cá, casa com uma morena, vai pro samba, vai pro carnaval, vai pro futebol, ele vira brasileiro. O Brasil acolhe. Isso não vai tentar você fazer isso nesses países. Você é estrangeiro o resto da vida, pode ficar lá quanto tempo você quiser. Você nunca vai ser. Você nunca vai ser, você não vai ser um inglês. Ser outro estrangeiro, aqui não, o cara é brasileiro. Então nós temos um baita povo. E esse jovem está incorporado nessa cultura. Não tem como dar errado. É isso. E qual dica você daria para um jovem aí? Eu diria, para ganhar dinheiro, ser independente financeiramente. Para isso tem umas 5, 6 regras aí básicas, né? Como eu falei. Não vai comprar coisas estúpidas, guarda tudo que puder, desde que não afete sua felicidade, entendeu? Foca, entendeu? E coloque um propósito, senão não vai valer a pena a vida, entendeu? Mas ele tem que realmente sair dessa inércia. Ele tem que dar uma guinada. Tem que sair, porque o Brasil é cruel, como eu te falei, com pessoas idosas. Ele é cruel, o Brasil.
Nesse aspecto, o cara vai ter que viver com casa de parede, e ele não vai conseguir sobreviver com o que o governo oferece. Tendência a piorar, na verdade. Tendência a piorar. Mas é jovem, pode ter que daqui 10 anos. E é claro, e para você buscar isso aí, você tem uma série de regras do tipo conhecimento, né? Tem conhecimento, disciplina e um monte de coisa, né? Mas eu diria isso, pouco, pelo menos em querer resolver essa parte, ser independente, aí tudo se resolve. Aí você compra a tua casa, seu carro, viaja, a partir desse objetivo. Só tem muito constrangimento em falar essas coisas, sabe? Esse cara é materialista, ele é isso, é aquilo, não, nada disso. Tem que ter dignidade. É isso. Uma última dúvida, então. Você achei interessante a pergunta foi o que você aconselharia, mas acho também legal aprender com os erros dos outros. O que você acha que você fez errado na sua juventude? Muito tempo perdido. Muito tempo perdido. Poderia ter aproveitado muito melhor. Tempo, às vezes, perdia tempo em besteira. Eu acho que esse é o grande segredo. Tempo é tudo. É o que tem mais valor. Perdi muito tempo em besteiras. Poderia ter investido mais em conhecimento, em aprendizados, em, sabe, em coisas mais úteis. Ter feito mais. Legal. Ficou muito feliz da forma que você vê a Pump, até dentro disso dos jovens, porque a gente tem isso daí como propósito também, porque ao mesmo tempo que todo mundo fala mal do jovem, a gente vem numa contramão de, não, o jovem ele é responsável, o jovem ele quer crescer, o jovem quer se desenvolver e o jovem também quer oportunidades, né? Isso é o que eu mais vi na empresa de vocês, foi isso, né? Que chamou a atenção. Sou apaixonado pelos meninos. Nossa, incríveis, incríveis. Cabeça muito boa. Agora fazendo já uma pergunta da Pump, já que você citou. Como você vê o nosso trabalho? Você como Olha, um parceiro nosso e cliente também. mas vocês foram uma surpresa muito boa. Que você, como eu te falei, vocês trouxeram esse dinamismo, essa visão do jovem e como as coisas têm que ser para se comunicar com eles. Entendeu? Eu costumo dizer, aquele modelo que eu tinha de comunicação, de sala de aula, isso acabou, entendeu? Hoje, se você não encantar o jovem, você perde ele para o WhatsApp na hora, você fica dando aula. Então eu tenho que estar muito atento em ter essa troca, e aí que a coisa acontece, né? A mágica acontece, do que ele dá uma aula tradicional. Isso não existe mais. Então vocês trouxeram isso. Então eu vejo em vocês isso. Pô, eu fico feliz quando vocês vêm aqui, sabe? Eu falo, pô, esses caras sabem fazer, se comunicar. E pode ser que a próxima geração, mas vão ter que aprender com eles, porque algo vai ter que aprender. É que é muito dinâmico, né? Eu não sei como que vai ser daqui 20 anos, como é que esse jovem vai se comunicar. Eu só sei que esse jovem não vai ser o mesmo comprador de janela do que o atual. Ele provavelmente não vai querer uma visita na casa dele. Ele vai querer ver essa solução no vídeo, virtual, entendeu? Com certeza ele não vai ser esse comprador atual que precisa tocar. Duramente a gente já viu uma diferença entre gerações, agora que tá mudando em 20 anos, o mundo mudou completamente, a geração de uma para outra vai ser bizarra. Uma coisa que falavam que a gente não quer substituir é comprar tênis, né? Eu trabalhei um seguinte dia que todo mundo falava, não tem como comprar tênis sem provar. Hoje eu tenho, né? Hoje, um monte de gente compra tênis sem provar. E esse jovem vai ser isso. É isso. Boa demais. Muito show. Bom, amigo, obrigado por estar participando com a gente, por esse bate-papo. É uma honra ter você nesse primeiro formato dinâmico. Espero que a gente consiga trazer isso para dentro também da Tenua. Eu acho que esse formato tem tudo a ver com você também. E obrigado por ter compartilhado conhecimentos aí que quem está nos ouvindo, eu Espero certeza dado, Que esteja nos ouvindo. É isso aí, pesquisa ter noção, Edson, claro, para acompanhar um pouco mais ele, já segue aí e compartilha para ver os próximos episódios. Tamo junto e bora que bora. Tamo junto. Bora!